Agora sim. Boa tarde. Estava sem som, né? Então vamos iniciando a reunião pública de terça-feira. E então quem vai fazer para a gente a palestra hoje vai ser o Valtric. Ele fez uma gravação e após a prece inicial eu vou estar colocando essa gravação para vocês poderem estar assistindo, né, as palavras que ele trouxe, as reflexões. Então ele vai falar sobre Allan Kardec, porque esse é o mês onde a gente comemora a vida, a obra de Allan Kardec, e inclusive até dia 18 é o dia instituído para se comemorar o dia de Allan Kardec, e a USE vai estar promovendo duas palestras que vão estar sendo transmitidas pelo Facebook da USE. Então vamos prestigiar, estar assistindo. Vão ser dois palestrantes, né? Uma palestra vai ser às 14 horas e outra às 20 horas. Então vamos iniciar, vou fazer uma leitura. É do livro Jesus no Teu Dia a Dia, do Aguinaldo Paviani. Quem faz o tempo? Você afirma invariavelmente que não tem tempo. Garante que seu tempo é escasso. A visita ao doente lhe roubaria minutos preciosos. A atenção ao aflito que necessita do ombro amigo afetaria a programação do seu dia. Deter-se em ouvir uma explanação evangélica resultaria em prejuízo aos afazeres mais urgentes. A leitura edificante lhe furtaria momentos imprescindíveis para o descanso. Dentro deste conceito e de posse da afirmativa não tenho tempo, acredita justificada a sua ausência no bem. Mas, querido irmão, medite. Você não arranja tempo para a alimentação que sustenta o corpo? Você não consegue o tempo para o banho diário? Você não busca o tempo para ficar perto da pessoa amada? Você não encontra tempo para o lazer? Então, como pode afirmar que não tem tempo para as coisas de Deus? Às vezes, não lhe parece que uma hora de palestra evangélica é muito mais demorada que uma hora ou mais assistindo a um bom jogo de futebol? Entretanto, sendo qualquer hora constituída de 60 minutos, o interesse é que faz a diferença. Se é verdade que não se pode deter a ampulheta do tempo, também é verdade que o aproveitamento ou a negligência desse tempo depende de você. Antes de afirmar não tenho tempo, lembre-se de que você é quem faz o seu tempo. Então, com essa mensagem, né? Vamos então fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração bem profunda, para que a gente possa ir acalmando as nossas mentes, os nossos corações. E vamos então agradecendo a Deus, ao amparo que nós recebemos. Vamos agradecendo por nós termos a tecnologia que nos permite nos mantermos conectados e pela qual nós podemos estar levando e chegando até nós palavras que nos auxiliam nesse momento. Agradecemos a cada um dos trabalhadores que com muito amor, doaram o seu tempo, se dispuseram a gravar vídeos ou a fazer transmissões ao vivo. Nós agradecemos a cada um desses trabalhadores, que mesmo cada um estando passando por dificuldades, por situações que muitas das vezes a gente nem sequer imagina, eles puderam parar um tempo do seu dia para dedicar a cada um de nós, nos trazendo palavras que nos fortalecem, que nos orientam, que iluminam o nosso dia. E que então, nesses próximos minutos, possamos estar com a nossa mente e com nossos corações abertos para ouvir as palavras do dia de hoje. Que a paz e que o amor de Deus nos acompanhe. Que assim seja. Então, eu agora vou estar colocando para vocês poderem, então, estar ouvindo, né, as palavras do Valtric. Aí no final eu volto, então eu já falo, peço para vocês, quem quiser, pode estar pegando uma garrafinha com água, um copo com água,
e deixar aí pertinho de você para no final, na oração, a gente está pedindo para que essa água seja fluidificada, tá bom? Então até já. Olá, nosso tema hoje, Allan Kardec, professor e codificador. O que é Espiritismo? Muitos dizem que Espiritismo é religião. Outros dizem que é ciência, filosofia e religião. Kardec dizia, Espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. Kardec tinha razão? Sim, sem dúvida nenhuma, toda a razão do mundo. Porque quando se trata de doutrina, nós estamos falando de alguma coisa que tem princípios. Então, quando se fala princípios doutrinários, os princípios do partido tal, os princípios de tal doutrina, os princípios, enfim. Tudo que é doutrina tem princípios. E o Espiritismo tem 177 princípios. Onde que estão esses princípios? Estão na primeira edição do Livro dos Espíritos. Nós vamos conversar sobre isso. Mas também diz que é uma doutrina filosófica. E aí a gente vai ver que filosofia é aquela que se propõe a dar respostas, a pesquisa, a estudos, a análises. Então, doutrina filosófica é bastante coisa, onde tem princípios e tem uma proposta. O que é isso? Para que serve isso? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso tudo é filosofia. E também é moral. Moral, a gente pensa assim, moral é uma coisa difícil, não existe. Moral é muito simples. Moral é o relacionamento que nós temos com os nossos semelhantes. Então, quando a gente fala de moral, nós estamos falando de como conviver, de como a gente agir diante do nosso semelhante, com respeito, respeitando principalmente as suas qualidades, os seus defeitos, entendendo que ele está a caminho conosco nesse mundo, buscando cada vez mais o seu aperfeiçoamento, aceitá-lo sem nenhuma restrição, fazer com que esse ser e nós, diante desse princípio moral, sejamos úteis à nossa sociedade e a nós mesmos. Então, o Espiritismo, uma doutrina filosófica e moral, é uma definição extremamente importante e complexa. Codificar. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo. Codificar é compilar, isto é, reunir texto de vários autores de natureza e de procedência diversas. Mas também é coligir. Coligir é reunir em uma só coleção aquilo que se encontrava disperso. Então, codificar é compilar, coligir e transformar em conjunto metódico e sistematizado de informações. Isto é codificar. Allan Kardec foi o pseudônimo adotado pelo codificador do Espiritismo, cujo nome original era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nascido na cidade de Lyon, na França, em 3 de 10 de 1804, aos 10 anos, seus pais o matricularam no Instituto de Educação de João Henrique Pestalozzi, escola modelo da Europa, localizada na cidade de Verdun, na Suíça. Vejam vocês que Allan Kardec, como nome original, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não teve vida fácil. Qual de nós teria coragem hoje de mandar um dos nossos filhos para longe de nós, aos 10 anos de idade, para estudar? E a família de Kardec fez isso. Então ele foi mandado, e foi levado, foi matriculado nesse instituto, que ficava muito longe de Paris, de Lyon, para estudar, para aprender, para se tornar um ser mais importante no mundo em que vivia. Aqui é um instituto
Pestalozzi, o Castelo de Verdun, está lá na Suíça ainda hoje. Se nós formos lá, a gente vai ver esse castelo lá na Suíça. Hippolyte nasceu em lar católico e, quando criança, estudou e frequentou os templos dessa religião. Depois foi estudar na Suíça e na Alemanha, países onde predomina o protestantismo. Daí começou a sofrer atos de intolerância religiosa por parte da maioria dos alunos protestantes, passando por algumas humilhações. E a gente pensa assim, poxa, Kardec também se sentiu humilhado? Kardec era uma criança nessa época, mas parece que isso aí não foi tão ruim para ele. Mesmo sofrendo essa humilhação, essa intolerância religiosa, ele pensava de modo diferente. E ele pensava assim, catolicismo estuda Deus, estuda Jesus. Protestantismo estuda Deus, estuda Jesus. Por que essa confusão? Por que essa intolerância? Por que agir dessa maneira? E bem sabemos que nós somos seres humanos e não somos lá espíritos muito evoluídos. De modo que gostamos de ter as nossas bandeiras, os nossos redutos, os nossos títulos. E isso provocou em Kardec uma vontade muito grande de desenvolver alguma coisa que fizesse a união das religiões, para evitar essas intolerâncias e essas confusões entre as religiões existentes. Terminados seus estudos na Alemanha, retornou à França em 1822, dedicando-se à área de ensino. Dominava a língua alemã e traduziu para ela diferentes obras de autores franceses destinadas à educação e à moral, que mais o incentivaram a prosseguir nesse caminho de transferir conhecimentos aos necessitados. Veja que ele já era uma pessoa, desde jovem, voltado ao ensino, ao estudo. Dizem até que ele era o melhor aluno de Pestalozzi e o mais cotado para substituir Pestalozzi quando Pestalozzi morresse. Veja a importância e a visão de um jovem chamado Hippolyte. No período compreendido entre 1835 e 1840, River fundou em sua própria residência em Paris cursos gratuitos aos necessitados, onde ensinava as disciplinas de física, química, astronomia, anatomia comparada, biologia, matemática, filosofia, entre outras tantas. Em 1864, com 50 anos de idade, River ouviu falar, pela primeira vez, do fenômeno chamado mesas girantes, que surgiu em Paris como espetáculo promovido por determinados médios, dentre eles seu amigo Fortier. Aqui está dizendo que surgiu em Paris esse fenômeno de mesas girantes. Na verdade, não foi em Paris. Paris também. Mas havia manifestação desse tipo nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, em tantos outros lugares. Mas lá em Paris, realmente foi onde a coisa se tornou mais importante. Lá havia um fenômeno de espetáculo e que convidava para esses espetáculos uma quantidade muito grande de gente, de pessoas. Aqui uma fotografia mostrando uma mesa flutuando, 4 pessoas com as mãos sobre ela, homens e mulheres, e era assim que acontecia. Essa mesinha, ela flutuava por uma força que eles não sabiam qual era. E Kardec resolveu estudar isso aí. Um ano depois, no começo de 1855, ele se encontrou com outro amigo antigo chamado Carlotti, que lhe narrou coisas consideradas surpreendentes sobre os fenômenos produzidos por objetos que se deslocavam sob influência de forças desconhecidas e que transmitiam mensagens codificadas quando indagados sobre
determinados temas. Esse codificados é porque a pessoa fazia uma pergunta e a resposta que recebia da mesa era codificada. Por exemplo, uma batida, a letra A, duas batidas, a letra B, e assim por diante. Por isso era codificado. Convidado a participar, o professor Riveio ficou 4 meses pensando no assunto, até que decidiu frequentar uma sessão onde seu conhecido Fortier trabalhava com uma senhora de nome Roger, que transmitia informações prestadas por espíritos. A primeira sessão assistida pelo professor Riveio ocorreu na residência dessa senhora, onde presenciou o deslocamento de uma pequena mesa girante e a tentativa de escrita sob ardose. Entre 1855 e final de 1856, o professor Riveio se transformou em frequentador assíduo das sessões espíritas. Passou a formular questionamentos aos espíritos comunicantes, transformando as sessões até então consideradas frívolas e divertidas em algo profundo, sério, envolvendo comunicações filosóficas de alto teor educativo a respeito do comportamento dos espíritos. Como eram formuladas e respondidas as perguntas aos espíritos. Um processo bastante complicado. Aí vocês estão vendo uma cestinha, tipo essa cestinha de pão que nós conhecemos, onde colocaram um lápis enfiado no meio da cestinha. E esse lápis tinha contato com um papel sob a ponta do lápis. Aí, as médiums que ajudavam na reunião mediúnica de comunicação, elas cediam ectoplasma tipo B, para que essa cestinha fosse levantada e começasse a girar. Daí o nome de cesta peão, porque ela ficava girando o tempo todo. Por sua vez, o espírito comunicante liberava ectoplasma do tipo A. E esse ectoplasma do tipo A dava movimento coordenado à cesta que estava girando. Esse movimento coordenado fazia com que o lápis, encostado no papel, fosse escrevendo coisas que o espírito estava ordenando que escrevesse. Vejam como era complicado. Quer dizer, era preciso a participação de médiuns para fornecer ectoplasma tipo B, para que o espírito comunicante pudesse responder às perguntas formuladas para ele. Essas perguntas, elas eram respondidas sem pontos, sem vírgula, de uma forma espiralada, do jeito que está mostrando aqui no lado de baixo da folha. E aí a gente pensa assim, olha que trabalho o Kardec teve para juntar todas as informações, traduzir aquilo que estava escrito, entender o que estava escrito, para poder fazer a codificação ditada desta maneira. Outra pergunta que as pessoas fazem, mas por que não pegaram o lápis e escreveram? Porque nessa época eu não sabia disso ainda. Acharam uma forma inteligente, uma forma bastante hábil para fazer a coisa funcionar, mesmo que complicada. Tem outra explicação. Escrevia-se dessa maneira, e essa maneira de escrever faz parte dos efeitos mediúnicos, de efeitos físicos, porque a resposta ou a informação mandada pelo espírito comunicante não passava pela mente dos médiuns. Era simplesmente uma ação física, onde não havia a interferência dos médiuns no que estava sendo escrito. A princípio se pensa dessa maneira. Esse é um assunto que pode ser bastante discutido. Mas com certeza, a mediunidade de efeitos físicos faz coisas acontecerem, e essas coisas acontecem muitas vezes sem a participação inteligente do médium. Daí esse processo.
Tem um outro processo, que é esse aqui, parece uma coisa um pouco mais simples, uma prancheta com duas rodinhas e uma caneta na ponta, onde se fornecia da mesma forma o ectoplasma, fazendo a prancheta girar e fazendo as escritas do modo semelhante àquele que a gente viu anteriormente. Com as informações coletadas, escreveu, sob direção direta dos espíritos comunicantes, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, contendo 501 questões, publicado em 18 de abril de 1857, contendo os princípios básicos que formam a doutrina espírita. Escrito conforme ditado por espíritos, o professor Rivello o faz com o pseudônimo de Allan Kardec. Segundo ele foi transmitido por um dos espíritos comunicantes, esse era o nome que ele possuía em uma encarnação anterior como druida. Druida era um povo que vivia lá no norte da Europa, um povo muito culto para a época. E Kardec era um druida, era um elemento dessa equipe que era muito bem conceituado, era como se fosse um sacerdote druida. 3 anos mais tarde, em 18 de abril de 1860, publica a segunda edição de O Livro dos Espíritos, mais ampliada, iniciando a era da filosofia espírita. Outros livros foram se sucedendo ao longo de 12 anos, em que se dedicou a estudar o Espiritismo até a sua morte, ocorrida no dia 31 de março de 1868. Então, em 1867, foi editada a primeira edição do Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos foi escrito daquela maneira que nós vimos, uma cestinha, rabiscando sobre uma folha de papel, que o Kardec teve o cuidado de juntar tudo isso, compilar, codificar, organizar, para fazer a edição de um livro. Esse livro não foi editado de qualquer maneira. Quando ele percebeu que tinha material para escrever um livro, ele perguntou aos espíritos comunicantes se poderia escrever um livro. E eles disseram sim, pode sim, mas esse livro será escrito sob nossa supervisão. Então eles, os espíritos comunicantes que ditaram as respostas, eles queriam ser os supervisores da escrita, possivelmente, e um assunto que vai ser estudado mais tarde, possivelmente para que esse livro não contivesse erros nem distorções, porque já se imaginava que ele seria a base do Espiritismo. Aí Kardec pegou o livro editado em 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, e distribuiu para o mundo inteiro da época. Então muitas pessoas leram, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas mandaram a Kardec seus comentários, suas escritas, médiuns mandaram comunicações de espíritos que participaram também dessa leitura. E Kardec percebeu que podia ampliar o livro. Então, em 1860, ele editou a segunda edição do Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, ampliando a primeira edição, agora com a participação de muito mais elementos, e esses elementos ajudaram, então, para que nós tivéssemos o Livro dos Espíritos hoje, utilizado nos nossos centros, contendo 1019 respostas e perguntas. Kardec trabalhou muito, muito mesmo, e ele fundou a Revista Espírita em 1º de abril de 1858, na qual escreveu muitos artigos e dissertações a respeito do fenômeno espírita, considerada um jornal de estudos filosóficos. Fundou ainda, em Paris, a primeira sociedade espírita regularmente constituída sob o nome de Sociedade de Estudos Espíritas. Essa revista espírita, que Kardec criou e escreveu, ele pegava aqueles artigos que as pessoas mandavam
comentando a primeira edição do Livro dos Espíritos, muitos desses artigos, e transcrevia ipsis literis para a Revista Espírita. Ele era muito honesto, e ele não julgava, ele não criticava, ele simplesmente transcrevia para a revista. Mais tarde, se ele achasse interessante, ele fazia alguns comentários sobre aquilo que ele recebeu como artigo de terceiros, mas ele não alterava, ele não censurava, ele simplesmente editava. Isso é muito importante. Se nós pegarmos a Revista Espírita, todos os seus volumes vão ter muitas coisas que não foram escritas por Kardec, porque ele fez um apanhado de tudo aquilo que ele recebia e transcreveu para essa Revista Espírita. Na primeira página do Livro dos Espíritos, primeira edição, está escrito assim: os princípios da doutrina espírita. Então, quando se fala em doutrina espírita, nós falamos lá no início que toda doutrina tem seus princípios. Então, quando nós falamos de espiritismo, de doutrina espírita, os princípios doutrinários do espiritismo estão no Livro dos Espíritos, primeira edição. E esse livro, ele continha informações acerca da natureza, manifestação e relações dos espíritos com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e o porvir da humanidade. Então, os nossos princípios estão colocados na primeira edição do Livro dos Espíritos, que é muito importante que todos nós conheçamos, editado em 18 de abril de 1857. Estará fazendo aniversário daqui a uns dias. E a filosofia espírita? A filosofia espírita, então, começou em cima da primeira edição do Livro dos Espíritos, pelo Livro dos Espíritos, a segunda edição do Livro dos Espíritos. E a segunda edição do Livro dos Espíritos é dividida da seguinte maneira: livro primeiro, as causas primárias; livro segundo, mundo espírita ou dos espíritos; livro terceiro, leis morais; livro quarto, esperanças e consolações. Então, em cima desses 4 livros que compõem a segunda edição do Livro dos Espíritos, Kardec pegou o primeiro livro, as causas primárias, e escreveu a Gênese, baseada nesse livro primeiro. Isso foi editado em 1868. Do livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Kardec escreveu o Livro dos Médiuns em 1861. Do livro terceiro, Leis Morais, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. E do livro quarto, Esperanças e Consolações, Kardec escreveu em 1865 o livro O Céu e o Inferno. Então vejam vocês que em 12 anos Kardec trabalhou muito, muito mesmo, fazendo com que houvesse a codificação da doutrina espírita, a codificação do espiritismo, baseado exatamente na primeira edição do Livro dos Espíritos, que deu origem a todos os demais e que formam os livros básicos da codificação espírita. Kardec trabalhou demais, Kardec foi muito importante, e essas são poucas palavras a respeito da codificação. Até a próxima. Olá, nosso tema hoje... Bom, então foi esse o vídeo, né, do Valtryek, e então, nossos agradecimentos, né, ao Valtryek, e que agora então a gente vai para a parte final, né, para poder encerrar. Vamos então fazer a nossa oração de encerramento. Então nós agradecemos pelas palavras, pelo amparo, agradecemos ao nosso alimento, a nossa vida, a nossa saúde. E nesse momento nós pedimos aos espíritos amigos, aos espíritos que são os mentores do Centro Espírita Divino Mestre, que
Que cada um deles nos envolva em fluidos e vibrações de amor, que nós possamos ir recebendo passe, que nos traz equilíbrio, harmonia, saúde. E pedimos ainda que a água que está junto a nós, que ela seja fluidificada, recebendo os fluidos e as vibrações que vão ser remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. Que assim seja. Então, uma boa tarde e a gente segue com a programação. À noite tem a palestra do Beto. Então, até lá. Tenham um bom dia, uma boa semana.